Pare tudo, agora! Não avance este vídeo como se fosse apenas mais um conteúdo espiritual. O que você vai ouvir aqui não é confortável. É necessário. Existe uma guerra acontecendo neste exato momento, e a maioria das pessoas nem percebe. Não é uma guerra visível. Não acontece nas circunstâncias externas. Ela acontece dentro da sua mente. É ali que decisões são sabotadas. É ali que chamados são sufocados. É ali que a fé é enfraquecida antes mesmo de você perceber. Talvez você esteja orando, jejuando, buscando, mas ainda assim se sente confuso, cansado, travado por dentro, e o problema não é falta de fé. O problema é falta de vigilância. Nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de você, nem todo pensamento merece permanecer. E se você não aprender a vigiar, alguém vai governar esse território no seu lugar. Hoje, Deus não quer apenas te consolar. Ele quer te alinhar. Ele quer limpar. Ele quer assumir o governo da sua mente. E se você permanecer até o final, não será apenas informado, você será confrontado. Porque depois dessa palavra, você não poderá mais dizer que não sabia, a sua mente nunca mais será a mesma. Poucas pessoas entendem o real campo de batalha onde a guerra espiritual acontece. A maioria imagina que a luta ocorre nas circunstâncias externas, nos ataques visíveis, nos problemas que surgem ao redor. Mas a verdade é mais profunda, mais silenciosa e muito mais perigosa. A principal batalha não acontece fora, ela acontece dentro. A mente é o território mais disputado do mundo espiritual. Quem controla os seus pensamentos, controla suas decisões. Quem controla suas decisões, controla seu destino espiritual. É por isso que Deus insiste tanto em renovar a mente. E é por isso que o inimigo trabalha incansavelmente para contaminá-la. Quando a verdade de Deus começa a habitar a mente, algo poderoso acontece. Vozes antigas perdem autoridade. Pensamentos que antes pareciam normais passam a ser questionados. A confusão começa a se dissipar. A paz, que parecia inalcançável, passa a ser possível. Mas isso não acontece de forma automática. Existe um processo, e esse processo começa quando você entende que nem todo pensamento que passa pela sua mente merece permanecer nela. Deus nunca te chamou para apagar sua história, Ele te chamou para redimi-la. O passado não foi feito para ser uma prisão, mas muitos vivem como se ainda estivessem trancados em lembranças que Cristo já pagou para libertar. O problema não é ter vivido algo difícil. O problema é permitir que aquilo que ficou para trás continue governando o presente. Quando o passado se torna maior do que a cruz, a mente se torna um altar contaminado. E nenhum altar contaminado sustenta a presença plena de Deus. Não existe erro que o sangue de Jesus não cubra. Não existe memória que o Espírito Santo não possa tocar. Não existe mente que não possa ser renovada quando a luz do céu entra com autoridade. Mas existe algo que pode impedir essa obra: a negligência mental. Deus não invade a mente, Ele transforma a mente que se rende. Ele limpa a mente que se submete. Ele governa a mente que vigia. Hoje, Deus não está apenas te chamando para orar mais. Ele está te chamando para vigiar melhor, porque você pode orar muito e pensar errado. Pode jejuar e continuar alimentando pensamentos que sabotam sua fé. Pode frequentar ambientes espirituais e ainda assim
Permitir que sua mente seja um campo aberto para medo, culpa, comparação e incredulidade. A mente é o primeiro lugar que o inimigo tenta ocupar. E ele não chega gritando. Ele chega sugerindo. Ele não entra derrubando portas. Ele entra pela falta de vigilância. Um pensamento repetido se torna uma crença. Uma crença aceita se torna um padrão. Um padrão não confrontado se torna um estilo de vida. E quando você percebe, já está vivendo distante daquilo que Deus planejou, não porque Deus falhou, mas porque a mente foi sequestrada. Aos poucos, é por isso que o medo é uma das armas mais eficazes do inimigo. O medo não apenas paralisa ações, ele distorce a percepção espiritual. O medo não precisa te fazer tremer por fora, ele prefere se esconder por dentro, dominando pensamentos, influenciando decisões, moldando interpretações. Quando o medo governa a mente, a fé não desaparece de uma vez. Ela é sufocada lentamente, vai sendo empurrada para os cantos até quase não ter voz. Quantas vezes você já sentiu que deveria avançar, mas ficou preso no e se? E se não dar certo? E se eu me machucar de novo? E se não for de Deus? Esses pensamentos parecem prudência, mas muitas vezes são apenas medo bem disfarçado. E o medo grita. Deus não grita. Deus fala em paz, em verdade, em direção. Quando a mente está cheia de medo, a voz de Deus parece distante, não porque ele se afastou, mas porque o ruído interno ficou alto demais. O medo cresce onde existe dúvida sobre quem Deus é. Quando você não confia plenamente no caráter de Deus, o medo encontra espaço. Ele começa a pintar o futuro com as cores do passado. Começa a transformar promessas em ameaças. Começa a fazer você desconfiar até daquilo que Deus já confirmou. Foi assim com o povo de Israel às portas da terra prometida. Eles viram milagres incontestáveis, mas recuaram diante da promessa porque permitiram que o medo interpretasse a realidade. A promessa estava pronta. A mente não estava. E Deus não entrega territórios a mentes ainda escravas. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. Muitas bênçãos não são liberadas não por falta de oração, mas por falta de alinhamento mental. Você pode pedir mudança, mas se o medo ainda governa seus pensamentos, sempre encontrará uma justificativa espiritual para não avançar. Chamará de prudência aquilo que é covardia. Chamará de espera aquilo que é paralisia. Chamará de discernimento aquilo que na verdade é insegurança. E o medo não apenas paralisa, ele cria uma teologia distorcida. Faz você interpretar sinais de Deus com lentes de dúvida. Faz você se apegar à zona de conforto como se fosse obediência. Faz você confundir silêncio com aprovação divina. Por isso, o medo não sai com força emocional. Ele sai com verdade espiritual. Ele sai quando a mente é iluminada pela palavra. Cada pensamento precisa ser julgado. Cada ideia precisa ser filtrada. Cada voz precisa ser examinada. Pensamentos não são neutros. Eles carregam origem. Ou alimentam a fé, ou alimentam a carne. Ou constroem, ou destroem. Uma mente sem vigilância é como uma cidade sem muros. Tudo entra, tudo se instala. E não é apenas o medo que contamina. A comparação é outro veneno silencioso. Ela não chega como ataque, chega como observação.
Depois, virá admiração. Em seguida, frustração. E por fim, identidade quebrada. Vivemos em um tempo onde a vida dos outros está sempre diante dos nossos olhos. E sem perceber, começamos a comparar o palco alheio com o caos interno da nossa alma. A comparação rouba alegria, rouba contentamento, rouba clareza espiritual, faz você questionar seu valor, sua fé, seu chamado. Mas Deus nunca chamou ninguém para ser cópia. Ele chama para fidelidade. Cada pessoa carrega um ritmo, um processo, uma medida de graça. Quando você se compara, você desonra a obra que Deus está fazendo em você. A comparação transforma irmãos em concorrentes. E uma mente dividida nunca descansa. Sempre haverá alguém indo mais rápido, aparecendo mais, sendo mais reconhecido. Se o seu valor estiver baseado nisso, você nunca estará em paz, nem mesmo dentro da vontade de Deus. O problema não é admirar. O problema é medir sua identidade pela régua do outro. Muitos enterram seus dons, não porque são pequenos, mas porque parecem pequenos quando comparados aos dos outros. Mas Deus nunca exigiu quantidade, Ele sempre exigiu fidelidade. O que você recebeu é suficiente. O tempo que você vive é necessário. O processo que você atravessa não é atraso, é preparo. Tudo isso revela uma verdade central e inegociável. A mente é território sagrado. Ela não é um espaço comum. Ela é altar. Ela é morada. Ela é lugar de governo espiritual. O Espírito Santo deseja habitar nos seus pensamentos, inspirar decisões, conduzir escolhas. Mas altar precisa estar limpo. Presença não permanece onde há sujeira tolerada. Muitos querem ouvir Deus, mas não querem vigiar os pensamentos. Querem direção, mas alimentam ruminação, culpa, fantasia, comparação, orgulho. Querem revelação, mas vivem com a mente saturada de ruído. Deus fala, mas a mente barulhenta não consegue ouvir. Limpar a mente é um ato de reverência. É dizer, esse espaço pertence a Deus. É parar de tratar pensamentos como algo inofensivo. É entender que o que você permite na mente hoje determinará o tipo de vida espiritual que você viverá amanhã. Nenhuma grande revelação nasce em uma mente desorganizada. Nenhuma visão celestial se sustenta em um interior contaminado. Deus não limpa por estética. Ele limpa porque vai plantar, ele organiza porque vai confiar, ele alinha porque vai usar. Mas nenhuma semente frutifica em solo poluído. Por isso, a vigilância mental não é opcional. É sobrevivência espiritual. Talvez a inquietação que você tem sentido não seja a ansiedade comum. Talvez seja o Espírito Santo chamando sua atenção, chamando você para um novo nível de maturidade, de discernimento, de autoridade espiritual. Mas isso exige responsabilidade, exige vigilância diária, exige confronto interno. A transformação começa com uma decisão radical. Nenhum pensamento permanecerá sem ser confrontado pela verdade da palavra. A partir de hoje, sua mente não será mais depósito de lixo emocional, espiritual ou mental. Ela será altar. Ela será torre de vigilância. Ela será território santo. Onde antes o medo dominava, a paz governará. Onde antes a comparação feriu, o contentamento florescerá. Onde antes
o ruído confundia, a direção se estabelecerá. Se você chegou até aqui, saiba, isso não é comum. Quem suporta esse confronto não é fraco, é maduro. É alguém que decidiu parar de sobreviver espiritualmente e começar a viver em plenitude. A partir de hoje, vigie seus pensamentos como quem protege um altar, porque quem permite que Cristo governe a mente nunca mais vive da mesma forma. Agora escute com atenção. Depois de tudo o que foi revelado aqui, não existe mais neutralidade. Ou você vigia seus pensamentos, ou alguém continuará se aproveitando da sua distração. Você entendeu que a mente é território sagrado, que pensamentos são portas, que vozes moldam destinos. A partir de hoje, não é mais aceitável conviver com pensamentos que te afastam de Deus e chamar isso de normal. Não é mais aceitável alimentar medo e chamar de prudência. Não é mais aceitável se comparar e chamar de humildade. Não é mais aceitável viver com ruído interno e achar que isso não afeta sua fé. Toda mente não vigiada se torna vulnerável. Toda mente vulnerável se torna alvo, e todo alvo não protegido sofre ataques constantes. Mas aqui está a promessa: onde há limpeza, há autoridade. Onde há vigilância, há discernimento. Onde Cristo governa a mente, o inimigo perde acesso. A partir de hoje, você não vive mais no automático. Você pensa com propósito. Você escolhe o que permanece. Você protege o que é santo. E isso não é um discurso bonito. É uma responsabilidade espiritual. Porque quem permite que Cristo governe os pensamentos, governa as decisões, governa o caminho, governa o destino. E depois desta palavra, você não volta para o mesmo lugar. Ou você avança, ou você resiste à transformação. Mas não há mais meio termo. Agora eu quero te conduzir a um ato espiritual, não simbólico, não automático. Se esta mensagem falou diretamente com você, escreva nos comentários com consciência e reverência a seguinte frase: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo governa aqui. Não escreva por hábito, não escreva por costume. Escreva como quem estabelece um posicionamento espiritual, como quem declara diante do céu, da própria alma e do mundo espiritual que esse território mudou de governo. Depois disso, faça algo ainda mais poderoso. Vá até os comentários de outras pessoas que escreveram essa mesma frase e declare sobre elas palavras de fé. Porque essa batalha não se vence sozinho. A vigilância se fortalece na comunhão. Se este conteúdo te despertou, curta este vídeo agora. Isso não é vaidade. Digital é estratégia espiritual. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais mentes cansadas serão libertas do cativeiro invisível dos pensamentos. E se você ainda não está inscrito no canal Força e Resiliência, inscreva-se. Não para aumentar números, mas para permanecer conectado a um ambiente que Deus está usando para restaurar mentes, alinhar corações e fortalecer a fé. Quando este vídeo terminar, não corra para outra distração. Permaneça em silêncio. Deixe a música conduzir sua alma. Diga ao Senhor, com suas próprias palavras: obrigado por limpar o que eu não conseguia limpar sozinho. Porque esta não é a última renovação. É a primeira de muitas. Quem vigia a mente vive em liberdade
e nunca mais volta a ser o mesmo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Seu coração está aberto, sua alma está pronta e o Espírito Santo está dizendo: hoje é o dia. Por isso, antes de terminar, leia comigo o Salmo 139, não como texto, mas como oração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Percorres o meu caminho e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercaste por trás e por diante. E puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é demasiado maravilhoso para mim. É tão sublime que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, nem ainda a noite resplandecerá comigo. Contudo, as mesmas trevas não te encobrirão. A noite resplandecerá como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda havia uma delas. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasses, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Mata, pois, ó Deus, ao ímpio. Apartai-vos de mim, homens sanguinários, que blasfemam contra ti, e tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Deus, aos que te odeiam, e não me aflijo por causa dos teus inimigos. Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Este salmo é um ato de entrega total. É dizer: Deus, entra onde ninguém mais entra. Sonda-o que ninguém mais vê. Limpa-o que eu nem sabia que estava sujo. Porque só quem se deixa sondar pode ser verdadeiramente renovado. E só quem é renovado por dentro caminha em liberdade por fora. Até o próximo encontro. Siga em frente, com força, com fé, com resiliência, porque você é mais do que imagina, e o melhor ainda está por vir.